Hare Krishna! Meu nome é Bhagavan Das e é um prazer inenarrável poder gravar mais esse vídeo com você. E hoje nós vamos falar sobre nomes para você dar ao seu filho. Se você está aí esperando o filho, planejando o filho, ou se o filho veio de surpresa, também serve. Você pode dar um desses nomes para ele. Essa lista de nomes que eu trouxe são os nomes mais populares entre os filhos de devotos de Krishna. São tipo João e Maria dos nomes de Krishna, ou Enzos e Valentinas, né, mais atualmente. Mas você já fez ultrassom? Fiz. E aí? É Enzo ou Valentina? Enzo! Ai, que fofo! Você já escolheu o nome? Então eu tô super na dúvida, não sei se eu coloco Enzo Gabriel ou Enzo Rafael. E nós vamos ver quais são esses nomes e também o significado de cada um deles. Nome é algo muito importante dentro da literatura védica, porque os nomes de Deus, eles são um elemento assim, muito importante, porque eles dão individualidade para Deus, né? Alguém que tem nome passa a ser um indivíduo. Nós chamamos isso de nome próprio, né? Nós temos nomes comuns, como porta, parede, carro, ser humano, cachorro. E aí, quando você vê um canil assim, você vê, cachorros. Agora, quando você escolhe um cachorro e dá um nome para ele, ele passa a ter um nome próprio, né? Ele se torna um indivíduo no meio de nomes coletivos. Então, quando você dá nome para Deus, isso torna Deus muito mais significativo, te torna ele muito mais próximo, né? Quando você sabe o nome de alguém, as coisas facilitam, né? Às vezes a gente quer chamar uma pessoa, esquece o nome dela, é super constrangedor, né? Você fala assim, puxa, desculpa, esqueci seu nome, qual que é o seu nome mesmo? Desculpa, eu tenho problema, assim. Você tenta colocar a culpa em você, né? Porque é uma vergonha esquecer o nome das pessoas. Agora, quando você sabe o nome da pessoa, você chama, ô fulano, ô fulano. Saber o nome de alguém gera intimidade. Então, o nome de Deus é algo muito importante por vários motivos. E os nomes mais populares que se coloca nos filhos dos devotos de Krishna são nomes de Krishna, são nomes de Deus. Tem até uma história de um homem que na hora da morte dele, ele chamou pelo filho dele, Narayana, que é o nome de Deus. Ele tinha colocado o nome de Deus no filho dele. E aí, na hora da morte, ele tinha atividades muito pecaminosas, então ele tinha que ir para o inferno, então algumas pessoas vieram buscá-lo para ir para o inferno, seres monstruosos. Só que ele morreu chamando pelo filho dele, que ele estava com medo. Ele chamou Narayana, Narayana. Aí os seres divinos também vieram buscá-lo para levá-lo para o mundo espiritual, que ele tinha morrido chamando por Deus. Só que ele chamou por Deus e não chamou, assim, porque quando ele chamou o filho dele, tinha um pouco da lembrança de Deus, porque ele tinha sido um bom devoto de Deus antes de se tornar uma pessoa envolvida com atividades pecaminosas. Mas também não era muito puro aquele chamado, que ele tinha se desviado durante a vida. Aí o que acontece? Encontram-se os seres que levam para o inferno, os seres que levam para o mundo espiritual, e eles começam a debater ali e decidem, bem, então ele não vai morrer agora. Ele vai ter uma experiência de quase morte, vai acordar de novo, e aí a gente vê o que ele faz com a vida dele. Aí ele vai decidir, vai sair de cima do muro, do bem e do mal, e a gente vê se ele vai se tornar mal ou se ele vai se tornar bom. Por sorte ele se torna bom, com essa segunda chance, né? Então isso mostra assim, o valor de colocar o nome de Deus no seu filho, né? Isso pode te ajudar na hora da morte. Você vai se lembrar do seu filho, mas o seu filho tem o nome de Deus, isso pode fazer com que você se lembre de Deus. Então, sem mais delongas, vamos dar uma olhada nos nomes muito comuns entre os filhos dos devotos de Krishna. Um nome muito comum, que é o nome do meu primogênito, é Hari. Hari. Geralmente, os nomes mais populares entre os devotos de Krishna no Brasil são nomes que soam parecidos com algum nome brasileiro. Por exemplo, Hari parece muito com Davi, que é um nome comum no Brasil, né? Ou Ravi. E também são nomes geralmente escolhidos que pareçam de menino. Geralmente não se escolhe nomes terminando com A, com medo da criança sofrer algum bullying na escola, durante a infância ou algo assim. Então Hari tem essa boa sonoridade, né? Não tem conto consonantais. Assim, ele tem uma sonoridade que um brasileiro gostaria de ouvir, né? E o que significa Hari? Hari significa ladrão. Ladrão, mas um bom ladrão. É escrito que Hari significa aquele que leva embora tudo que há de ruim na nossa vida. Ele rouba toda a inauspiciosidade. Nesse sentido que ele é Hari. Hari também significa aquele que rouba a mente das pessoas, ou que rouba os corações. Uma curiosidade aí que sânscrito, mente e coração, eles mais ou menos se misturam. Há uma ideia assim, de que a mente estaria no coração, coisas desse tipo. Na parte sutil do coração, coisas desse tipo. Então, um dos nomes de Deus ser Hari significa que ele rouba a mente das pessoas, significa que ele é muito atrativo.
Então, quando você começa a ouvir o que Hari tem a falar, por exemplo, no livro dele, Bhagavad Gita, isso rouba a sua atenção, aquilo é muito interessante, né? Quando você vê a forma de Hari no altar, aquilo é muito bonito, é muito colorido, as formas são muito atrativas e rouba a sua atenção. Quando você começa a ouvir as histórias de Hari, né, as histórias de Deus, como registradas em livros como Ramayana, Mahabharata ou Srimad Bhagavatam, essas histórias roubam sua atenção, né? Elas são mais interessantes do que as histórias de Hollywood, assim, é muito mais, né? Então Hari é capaz disso, né? Sua mente está fixa em ler livros mundanos ou em contemplar formas temporárias, formas que morrem. Você está acostumado a contemplar histórias do cinema, e é quando você encontra essas formas de Hari, essas formas de Deus, os livros de Deus e as histórias que Deus fez quando veio a esse mundo, como um avatar, ele rouba sua mente das outras coisas. Ele é muito mais interessante. Esse é o significado de Hari. Algumas anedotas aí que eu passei por ter um filho chamado Hari, é que a primeira foi já no berçário, assim, ele acabou de nascer e ele era o único menino do berçário, né? Tinha ele e mais 3 meninas recém-nascidas. E aí a enfermeira perguntou, o que significa Hari? E eu falei, é ladrão de corações. Aí a enfermeira falou assim, Dom Juan! Ela entendeu? Ladrão de corações, tipo um homem, assim, sedutor. Aí ela falou assim, agora eu entendi, porque ele é o único menino da enfermaria, né? Agora eu entendi porque ele o bendito é o fruto. Ela brincou assim. Mas Deus rouba corações, né? Era esse o sentido original. Era muito comum também eu estar na pracinha brincando com meu filho, aí jogando bola, a gente jogava muita bola em pracinha. E aí perguntava assim, qual o nome dele? Eu falava Hari, a pessoa entendia Rai. Eu não sei se hoje ainda tem, esse jogador ainda está em campo, mas na época, né, meu filho está com 9 anos agora, devia estar jogando bola comigo, ele tinha 3 anos. Uns 6 anos atrás parecia que tinha um jogador, eu não acompanho futebol, parecia que tinha um jogador Rai, que era bem importante. Aí todo mundo falava assim, Rai, por isso que ele gosta de futebol, né, que legal. Aí começava a me perguntar coisas de futebol, assim, eu tentava interagir, mas era difícil, que eu não torço pra nenhum time, né, eu tentava, assim. Pô, o Rai, né, pô, o Rai, como é que ele perdeu aquela bola, né? Falei, tem dia que a pessoa tá num dia bom, um dia o jogador tá num dia ruim, né? Pô, mas que isso, tinha 2 marcando. Eu falei, Tem que tentar fazer quantos gols puder. Vamos, Raí. O Brasil não fez nenhum ainda nessas eliminatórias. Raí, o goleiro Gomes. Vai Raí para cobrança. Vai autorizar Armando Pérez Royos. Parado o capitão Raí. Aí a imagem por trás do gol para você. Partiu Raí. Pé direito, bateu. Gol! As pessoas normalmente ouvem Hari como Raí. Eu notei que especialmente quando tá jogando bola. Eu acho que a bola dá uma sugestão assim de jogador de futebol. A pessoa corrige a pronúncia, né? Hari para Raí, pelo contexto. Teve uma outra vez também, eu levei meu filho para vacinar. E aí o rapaz que ia dar vacina era um senhor mais velho. Perguntou o nome dele, eu falei Hari. Aí ele começou a lacrimejar o olho dele. Pensei, ué, o que eu fiz? Aí falou, Ari? Puxa, Ari. Ari era o nome do meu avô. E começou assim a ficar o olho lacrimejando. Aí falou assim, esse nome Ari, muito tempo que eu não ouvi, esse nome tá meio fora de moda, né? É homenagem ao seu avô também, alguém mais velho, assim. Aí eu ia falar que o nome do menino é Hari. Aí eu falei, meu avô chamava Ari também. Ele ficou lacrimejando assim, nossa, só boas lembranças do meu avô. Eu deixei quieto, né? Fui embora. O nome dele é Ari, até o fim daquele dia, oficialmente. E Ravi também, as pessoas acham que é Ravi. Ravi é mais comum no Brasil, né? Padaria que tem aqui perto, sempre que eu vou lá na padaria comprar alguma coisa, ele pergunta, e o Ravi, tá bem? Eu falo, tá bem, tá bem. Eu não sou muito de questionar as pessoas, não. Então, Hari aí é um nome bem legal, ele tem múltiplas funções, ele é tipo um nome árvore dos desejos, cada um ouve o que precisa ouvir, o fã de futebol vai ouvir Hari, a pessoa com saudade do avô vai ouvir Ari, a pessoa que tá precisa descobrir que ela está precisando usar uma coisa para ajudar na audição dela, vai ouvir Ravi. Então o nome assim espetacular, agrada a todo mundo.
O pai deste técnico em eletrônica conseguiu colocar o nome do filho de Xerox Miguel Porfírio. Mas Xerox não é o único da família com nome diferente. Ele tem duas irmãs, Autenticada e Fotocópia. Outro nome muito popular é Murari. Murari, de novo, é pela sonoridade, né? Nomes terminam com I em português, lembram algo como Guaraci, ou Davi, Eli, que são nomes ou que servem para homens, né? A maioria dos nomes masculinos em santos terminam com A, tipo Krishna, Arjuna, Yudhishthira, Bhima, Nakula, Sahadeva, Rama. Você vai pensando nos nomes masculinos, terminam com A. Esses nomes geralmente são evitados em português para a criança não sofrer nenhum tipo de constrangimento que pode acontecer, né? Então Murari é outro aí dos nomes terminados com I, que são bem populares. Murari significa o inimigo de Mura. Ari significa inimigo e Mura foi um ditador. Krishna estava ajudando a libertar da prisão 16 mil princesas que tinham sido sequestradas por um rei. E quando Krishna vai até o cativeiro pessoalmente libertá-las, ele mata o carcereiro, né? Aquele que vigiava a cela das princesas que estavam cativas. E o nome desse carcereiro era Mura. Então Krishna mata o demônio Mura para libertar essas mulheres, e aí Krishna fica famoso como Murari, o inimigo do demônio Mura. Os demônios também são conhecidos como símbolos de dúvidas internas nossas, defeitos internos nossos. Então, às vezes, para não ter que contar uma história muito chocante, assim, de morte e tudo, às vezes eu falo que o significado do nome do meu filho é aquele que destrói as dúvidas, ou aquele que destrói os vícios. Uma coisa assim mais... levando para o âmbito simbólico, quando eu quero, assim, falar curtamente sobre ele, né? Mas falando, assim, mais amplamente, o nome deles faz referência específica a essa história, de como Krishna matou a Mura, um militar pervertido, para libertar mulheres. Krishna tem muitas histórias de proteger mulheres, né? Ele faz arranjos para as mulheres casarem com quem elas querem e não arranjos da época, tem várias histórias desse tipo. Rukmini, ela tinha um casamento arranjado com Shishupala e ela não queria casar com esse homem, e Krishna faz o arranjo para ela se casar com quem ela queria, com quem ela tinha declarado que ela queria. Krishna fala na Bhagavad Gita que as mulheres também podem praticar Bhakti, também podem praticar os caminhos do Yoga, em um contexto em que elas eram excluídas disso muitas vezes. Então Krishna enfatiza, não, as mulheres são iguais, elas praticam também e atingem a perfeição igualmente. Krishna tem assim, essa iniciativa, né? Krishna, como Vyasadeva, ele escreve livros didáticos para as mulheres alcançarem os homens no mesmo conhecimento, né? Que os homens eles tinham mais estudo na época de Krishna. Então Krishna, como Vyasadeva, ele escreve livros didáticos específicos para as mulheres, como o Mahabharata, para as mulheres alcançarem o mesmo nível de conhecimento que os homens tinham, já por terem mais facilidades, mais oportunidades, mais privilegiados, né? Usando um jargão aí de um viés político brasileiro. Então Murari remete a isso, né? Que Krishna ele se importa com as mulheres como uma classe e ativamente as protege. Então Murari, o inimigo do demônio Mura. Outro nome muito popular, esse aí é realmente o Enzo dos Hare Krishnas, tem para tudo que é lado, é Abai. Abai significa sem medo, destemido. A palavra Baya significa medo e A é negação. Abai significa sem medo. Fique sabendo que agora estamos todos nós em perigo. Perigo? Eu ando na selva braba. Eu rio na cara do perigo. De novo aí, os devotos geralmente não querem colocar nome de menino que termine com A. Então a palavra certa seria Abaya. Mas em alguns lugares da Índia eles cortam o A do final das palavras e a pronúncia fica Abai. Então, para o brasileiro ficou interessante ser assim. Abai é uma das qualidades divinas. Quando Krishna descreve mais de 20 qualidades divinas na Bhagavad Gita, numa lista bem extensa, ele coloca ali a primeira, Abaya, destemor. É a primeira porque geralmente é a coragem de iniciar o processo espiritual. Mesmo que isso envolva algumas perdas, o julgamento, né, da sua família, da sociedade. Você paga algum preço quando você decide ingressar num caminho espiritual. Talvez o governo persiga a sua religião, há várias coisas envolvidas, né?
Então Krishna coloca Abai como a primeira, porque é essa coragem de fazer as mudanças necessárias, de dar o start. Mas Abai mesmo é popular porque é o nome de Prabhupada. É o nome Prabhupada, para quem não sabe, se você caiu aqui de paraquedas, Prabhupada é o fundador do movimento Hare Krishna no Ocidente, né? Os ensinamentos de Krishna são muito antigos, eles datam de 5.000 anos ou mais. E agora ele foi trazido para o Ocidente em 1966, 1967, por Prabhupada, um indiano muito destacado assim, em caráter, em erudição e em compaixão. Ele traz esse conhecimento para o Ocidente. Então ele é o fundador do movimento Hare Krishna no Ocidente. Ele funda a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. E o nome civil dele, assim, o nome de nascimento dele foi Abai. Abai significa destemido. O nome dele foi dado por astrólogos. Os astrólogos viram no mapa astrológico dele que ele faria assim uma expedição até o Ocidente com uma missão muito difícil. E aí, como isso era algo muito amedrontador, né? Viajar sozinho, como foi previsto que ele faria no seu mapa, os astrólogos deram para ele o nome de Abai, o destemido. Então, os devotos de Krishna dão frequentemente esse nome para os seus filhos, não pensando na característica do destemor, mas pensando em repetir o nome de Prabhupada, homenagear Prabhupada. Isso acontece com muita frequência. Então, com certeza, você vê uma rodinha de crianças. Se tiver 5 meninos ali, um vai ser Abai, com certeza. Pelo menos um. Um nome muito popular. E 2 últimos nomes para vermos hoje. Vou falá-los juntos, que eles são parecidos e são 2 pessoas que andavam juntas, que é Nimai e Nitai. De novo aí, nomes terminando com I, motivo você já sabe. Nimai e Nitai são os avatares de Deus mais recentes, a vinda de Deus mais recente no planeta Terra. Eles vieram à Terra há 500 anos atrás. Eles nasceram em lugares separados, por questões que eles tinham lá com os rios. O Nitai, ele nasceu onde o rio Ganges não corria, porque ele queria purificar lugares bem contaminados. Então, onde o Ganges flui, já vira ali um lugar de peregrinação, as pessoas constroem templos, edificam. E os Pandavas também, que são devotos puros do passado, peregrinaram pelas margens do Ganges e purificaram aqueles lugares. Então, Nitai decidiu nascer em Ekachakra, que é um lugar onde o rio Ganges não passa, para purificar lugares, criar novos lugares de peregrinação. Já Chaitanya, que é o Nimai, ele nasceu às margens do Ganges, porque na outra encarnação de Chaitanya, que é Krishna, ele brincou muito no rio Yamuna, e o rio Ganges ficou assim triste. Puxa, Deus veio na Terra, mas ele só nada no Yamuna. Será que ele não nadaria nas minhas águas? Rolou um ciúme transcendental, assim. Aí Krishna prometeu que na próxima vinda dele, ele nadaria bastante no Ganges. Então Chaitanya, também conhecido como Nimai, ficava nadando no Ganges. Mas há um momento em que essas 2 personalidades se encontram, os 2 são Deus, dividido em 2 formas, e eles se encontram, e aí quando eles se encontram, eles inauguram o movimento do cantar dos santos nomes de Deus. Eles inauguram uma religião em torno de cantar o mantra Hare Krishna pelas ruas e estudar o Srimad Bhagavatam com as histórias de Krishna. Eles inauguram o movimento Hare Krishna na Índia. Depois, como eu disse, Prabhupada vai inaugurar esse movimento internacionalmente. Mas são essas 2 personalidades que são avatares de Deus que inauguram o cantar dos santos nomes. Então eles são muito queridos pelos devotos de Krishna, e eles têm esses nomes que terminam com I, aí fechou a conta, né? Dá para homenagear a Deus e manter os nomes que brasileiros entendem serem masculinos. O significado desses nomes, Nimai e Nitai: Nimai é o nome de Chaitanya. Nimai significa que ele nasceu embaixo de uma árvore de Nim. Foram as mulheres que deram esse nome, não foram astrólogos, não foi algo que ele fez, né? Como outros nomes a gente viu, né? Abai foi dado por astrólogos, Murari é um nome dado porque alguém fez, Hari é um nome dado por teólogos, estudiosos de Deus. Nimai e Nitai são nomes muito singelos, muito doces, porque foram dados por mulheres quando elas viram o bebê recém-nascido. Elas viram que Nimai nasceu embaixo de uma árvore de Nim, que é uma árvore que existe até hoje, que por sinal faz um chá muito ruim, é uma folha muito amarga. As mulheres viram que ele nasceu embaixo de uma árvore de Nim e começaram a chamar de Nimai. Nimai, a sonoridade é muito doce, né? E foi dado por mulheres muito doces, muito carinhosas, querendo homenagear a criancinha.
E Nitai também foi nome dado pelas mulheres, observando uma criança muito fofinha. A palavra Nitai, ela imita o som. Porque as crianças na Índia, elas usam no tornozelo uma tornozeleira, né? Que tem uns sininhos que fazem um barulho muito doce. Talvez você já tenha visto dançarinas indianas, elas batem o pé e dão um barulho. Acho que chama guizo. É uma esfera de metal oca e tem uma bolinha dentro. E aí coloca nos pés das crianças várias dessas, e quando elas andam faz um barulhinho. E aí esse barulhinho, nessa cultura, era chamado de Nitai, que a criança vai andando e vai fazer assim, Nitai, Nitai, tic, 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 tic. Mais ou menos o som que dá para o relógio, né? A gente fala que o relógio faz tic-tac. Na Índia eles vão dizer que os passos de alguém com guizo faz Nitai. Tic-tac, tic-tac, tic-tac do relógio e a criança andando Nitai, Nitai, Nitai. Ah lá vai Nitai. Ah lá vai, só dá esse barulhinho. As mães e as mulheres falavam assim, né? E ele ficou apelidado de Nitai. Então esses são outros dois nomes bem populares, Nimai e Nitai. E você? Me conta aí, você tem filhos? Que nome você deu para eles? Você pretende ter filhos? Se sim, você colocaria algum desses nomes? Você vai colocar o nome de Krishna? Ou vai ser nome de santo, né? Como diz a música do Legião Urbana. Meu filho vai ter nome de santo. Vai ser Tiago, vai ser Daniel? Ou vai ser Hari, Murari? Qual é a sua ideia? Qual nome você gosta? Me conta alguma coisa aí nos comentários. Eu vou ler e deixar um coraçãozinho. Muito obrigado, espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Hare Krishna.